Batman Begins é tão bom quanto Batman Cavaleiro das Trevas, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo até o final desse vídeo. Where were the other drugs going? I never knew that... Wait, what? E foi mal aí por esse início, mas esse vídeo é muito comédia e eu tinha que colocar ele aqui. Então é isso aí, rapaziada, vamos começar. Mas antes, já vai deixando o like, assina o canal e ativa o sininho pra saber quando que eu posto o vídeo. E me segue lá no Twitter também que eu sempre aviso, valeu? Batman Begins começa nos mostrando todo um background da vida do Bruce, dele brincando com a Rachel e ele caindo naquele poço lá no meio dos morcegos. E essa cena, ela é muito importante porque em menos de 3 minutos a gente já sabe que ele é um garoto com poucos amigos e que morre de medo de morcegos. E logo na sequência corta pra ele totalmente sem rumo, tentando se aproximar do mundo do crime. E aparece um cara chamado Ducar, mostrando que sabe que é o Bruce Wayne ali na frente dele e dizendo que trabalha para uma pessoa chamada Ra's al Ghul. Ele então oferece um caminho a Bruce na Liga das Sombras para descobrir a verdadeira justiça. E vale ressaltar que nos quadrinhos essa liga se chama Liga dos Assassinos, mas como o que é de fato justiça é um dos temas desse filme, o nome Liga dos Assassinos deixaria bem claro que a justiça deles é baseada na execução, e não teria aquela jornada do Bruce de ir até lá para ele mesmo descobrir. E quando a gente volta pro passado em que o Bruce caiu naquela espécie de poço, vemos o seu pai te tirando de lá e dando uma lição de moral, e mais pra frente aparece Gotham pela perspectiva de Bruce. E o Thomas, que é o pai do Bruce, diz que construiu um sistema de transporte público barato com aquele trem para ajudar as pessoas. E dá pra ver nitidamente que o pai do Bruce ama a cidade e faz de tudo por ela. Tanto que ele fala que tem a Wayne Enterprises, mas que deixa para os mais interessados, porque ele quer continuar trabalhando como cirurgião no hospital de Gotham. Depois de vermos a morte de seus pais, vemos como Bruce se culpa, porque foi ele que pediu para sair da peça de teatro quando sentiu medo dos morcegos. Se ele não tivesse pedido para sair, isso não teria acontecido. Essa origem do Batman, ela é diferente das HQs, mas ela é muito melhor, porque faz mais sentido ele se culpar. E depois disso, é interessante ver como a visão da cidade muda, não porque ela mudou em si, mas como a gente vê sempre na perspectiva do Bruce, parece que Gotham ficou desse jeito do dia pra noite, porque isso impactou diretamente na vida dele. E agora voltando pro presente, a gente vê o Ducar treinando o Bruce. E me lembra bastante esses painéis aqui do Batman lutando de espada com Ra's al Ghul. Spoiler! E tem uma ediçãozinha muito bem feita, cara. Ele ensinando o Bruce a ficar invisível, mostra o lance da pólvora como ilusão, que ele deve ser mais do que um homem na cabeça do seu inimigo, e ao mesmo tempo, eles discutem o que é justiça. E todas essas coisas, elas são fundamentais para a formação do Batman. E partindo para o julgamento do Joe Chill, o assassino dos pais do Bruce, dá pra ver como ele ainda tá consumido pela vingança e que ele realmente ia matá-lo. Mas como Falcone manda matar o Joe, isso não acontece. Na sequência, a Rachel diz: Falcone pode não ter matado seus pais, Bruce, mas está destruindo tudo aquilo por que lutaram. E depois fala isso também. Seu pai se envergonharia de você. E aí vem aquela cena clássica dele jogando a arma pra longe, o que de novo é muito simbólico pro que é o Batman. Agora uma pausa rapidinho pro soco mais zoado da história do cinema. E voltando pro presente, quando o Bruce tá voltando pra Gotham, o Bruce explica pro Alfred como ele pretende mudar a cidade. As pessoas precisam de exemplos dramáticos para sair da apatia, mas eu não posso fazer isso como Bruce Wayne. Como homem, sou de carne e osso, posso ser ignorado e até destruído, mas como símbolo... Como símbolo eu posso ser incorruptível. Posso ser eterno. E aos 42 minutos tem a primeira piada do filme. E eu tô destacando isso porque o Nolan, ele sabe exatamente que antes desse momento não era hora de fazer gracinha. O filme precisava se levar a sério para nos mostrar como a situação do Bruce estava trágica. E tem muitos filmes aí que saem hoje em dia que não sabem fazer isso. Então sim, Batman Begins tem piadinhas e são sempre no tempo certo. E a maioria delas são quando o Batman aparece e os policiais reagem. Pelo menos diga como ele é. Esquece. E em exatamente 1 hora de filme, o Batman finalmente aparece. E o Nolan aqui dá uma aula de como deve se fazer um Batman nos cinemas.
Alô, Matt Reeves. Mostrando ele nas sombras, atacando seus inimigos, um a um. E os bandidos que não foram atacados ainda, eles ficam escutando aquilo, mas não conseguem ver e ficam morrendo de medo. E cara, isso é muito importante, porque uma das maiores armas do Batman é o medo que ele causa nos bandidos. Onde você está? Aqui. E logo depois aparece o Alfred dando uma dica pro Bruce, que ele precisa aparecer porque ele não pode ficar escondido, senão as pessoas vão desconfiar que ele é o Batman. Então ele resolve ir a uma festa de gente rica pra poder manter as aparências. E chegando lá, ele se depara com a Rachel. E é como se ele quisesse dizer que ele é o Batman, mas ele não pode. Que tudo aquilo ali que ele tá fazendo é só pra manter as aparências. E cara, essa cena aqui, ela me lembra bastante a cena do café em Homem-Aranha 2. Que o Peter quer contar tudo pra MJ, mas não pode. A Rachel, pro Bruce, é uma pessoa muito importante. Ele conhece ela desde a infância. Então ele quer contar que ele é o Batman, mas ele não pode. Ele tá ali justamente pelo contrário, pra manter a identidade dele secreta. Quando o Batman vai atrás do espantalho, a gente tem a melhor cena do filme, na minha opinião. E acontece quando o espantalho solta toxina no Batman e taca fogo nele. E ao mesmo tempo, ele vai relembrando a morte dos seus pais, o treinamento na Liga dos Assassinos e os morcegos assustando ele quando ele era criança, e tudo isso nas mesmas cenas que a gente viu no início do filme. E pô, essa cena é muito louca, cara, porque dá pra sentir o desespero do Bruce ali naquela situação, porque ele não esperava por isso e se sentiu completamente vulnerável. A gente tá acostumado a ver o Batman sempre por cima e preparado pra tudo, mas dessa vez ele tava ali, suplicando ajuda pro Alfred. Mais pra frente, quando a Rachel é capturada, o Batman vai atrás do espantalho e descobre que ele trabalha pro Ra's al Ghul. E ainda joga a toxina do Crane de volta nele. Ra's al Ghul. E a partir daí, começa uma sequência maravilhosa, com todo o lance dele usar os morcegos como distração para conseguir sair do lugar cercado pela SWAT. Ele usa o Batmóvel pelos telhados e tudo isso enquanto a Rachel tá quase apagando ali naquele suspense de se vai dar ou não tempo de salvá-la. Então, cara, pra mim, o filme aqui chega no ápice. Logo depois, o Alfred dá uma bronca no Bruce por achar que ele tá indo longe demais, mas o Bruce sabe que fez o que tinha que ser feito e ainda diz que usa esse monstro que o Alfred diz que ele tá se tornando para ajudar as pessoas, como seu pai fazia. E cara, isso que é um filme bem feito, velho. E ainda por cima, o Bruce quer encerrar a festa, mas o Alfred diz que ele precisa pelo menos honrar com o nome do seu pai. E quando ele fala isso, dá pra ver no Alfred que ele tá visivelmente emocionado. E aí, chegamos num plot muito bem feito do suposto Dukat voltando e se revelando como Ra's al Ghul. E o Ra's não para de falar um momento sequer o quanto ele tem desprezo por Gotham, por ela ser uma cidade suja, e que ele conseguiu facilmente corromper diversas camadas da sociedade, como policiais, juízes, promotores, médicos e políticos. Então a cidade merece que ela morra. Quando uma floresta se torna selvagem demais, um incêndio purificador é inevitável e natural. O movimento de volta à harmonia será irrefreável. O Ra's diz que já tentou atacar Gotham antes, mas que subestimou seus cidadãos, mais precisamente os pais de Bruce, que na época ajudou muito a sociedade com caridade a pessoas necessitadas, e que depois foram mortos por uma dessas pessoas que eles ajudavam. E ainda tem uma curiosidade aqui que ele diz: Já havia atacado Gotham? É claro. Em Gotham tentamos uma nova economia, mas infelizmente subestimamos alguns cidadãos de Gotham, como os seus pais. Ou seja, mais uma vez ele subestimou um Wayne, no caso, o Bruce. Desta vez, nenhum idealista desorientado vai nos atrapalhar. Como a seu pai, falta você coragem para fazer o necessário. E aí chegamos no final do filme e tem a luta final. E essa sim é bem filmada, porque tem uma distância maneira e dá pra entender o que tá acontecendo. E também é muito legal ver o Gordon participando diretamente no final,
destruindo a estrutura do trem de Gotham para não chegar na Torre Wayne. E aí vem aquela parte polêmica do filme que é muito debatida. Finalmente aprendeu a fazer o que é necessário? Eu não vou matar você, mas não tenho que salvá-lo. Então, a minha opinião é o seguinte: ele usou aquela desculpa de que, não vou matá-lo, mas também não vou salvá-lo. E cara, pra mim, pessoalmente, isso funciona. Eu sei que o Batman não mata, faz parte do código de ética dele, mas a gente tem que analisar o contexto do filme. Nesse filme, ele já salvou o Ra's al Ghul uma vez, ele tentou o tempo todo convencer o Ra's de desistir da ideia, mas ele não conseguiu. Então, apesar de que isso poderia ter sido evitado, como ele salvou o Coringa no final do Cavaleiro das Trevas, eu não acho que isso estraga o filme de forma alguma, e nem que isso é um ponto negativo forte. É tudo uma questão de contexto do filme. No epílogo, depois do Bruce ter revelado ser o Batman para Rachel, ela diz que o Bruce quer a verdadeira máscara dele. E isso é muito importante porque ela percebe que ele precisava de um propósito para sua vida e que ele encontrou, mas não podia dizer para ninguém. E ele ainda tinha que esconder com uma vida de aparências, como foi no dia da festa que eles se encontraram. E é como eu sempre digo, cara, o Batman, ele é um herói muito diferenciado por isso. Bruce Wayne simplesmente não é ninguém a partir do momento que ele perde os seus pais até o momento em que ele se transforma no Batman. Ele simplesmente não sabe o que fazer com a sua vida. Mas depois de se transformar no Batman, o Bruce não importa mais. Apenas o Batman existe. E pra finalizar, a Rachel ainda diz isso. Provou que eu estava errada. Sobre o quê? O seu pai teria orgulho de você. Assim como eu. E pô, pro Bruce isso daí significa muito pra ele. E é isso aí, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, críticas, sugestões, falem aí nos comentários. Me seguem lá no Twitter, eu tô sempre comentando sobre esses temas. E deixa o like, assina o canal e ativa o sininho. Tamo junto, valeu e até a próxima.